Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para vocês que me ouvem através desse vídeo que estou gravando neste momento. Quero aqui glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na presença dEle para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Palavra essa que é viva, eficaz, mais penetrante, cortante do que espada afiada de 2 gumes. Eu tenho um texto do Senhor para compartilhar com vocês que me ouvem. Quero aqui já agradecer a todos vocês que estão acessando esse vídeo. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa falar grandemente ao coração de vocês. Eu quero ler uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Versículos de 1 a 3, que diz: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amados, essa palavra ela é poderosa, ela é maravilhosa. Esse relato bíblico aqui fala de um rei que recebeu a presença do profeta, e o profeta nessa ocasião não trouxe aqui para ele uma notícia boa. A notícia era que ele iria morrer, pois ele estava cometido de uma enfermidade, e o profeta vem com a mensagem de Deus para dizer que aquela doença era para a morte, que ele colocasse a sua casa em ordem, que ele ia partir, que ele ia falecer, que ele ia morrer. Mas Ezequias, querido, ele não queria morrer, ele não queria falecer ali, não queria partir dessa doença, e ele vai orar a Deus. O versículo de número 3 diz que, o versículo de número 2 diz que ele orou ao Senhor. E ele disse exatamente essas palavras: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Essa palavra de Ezequias quer dizer: lembra-te, Senhor, que andei com fidelidade perante ti, que andei com um coração sincero perante ti, que fiz tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração para me fazer. E é sobre isso que eu queria falar rapidamente para você. O que foi que Ezequias fez? Porque você ouve isso e você talvez tenha uma curiosidade de saber o que foi que esse homem fez que mudou a sentença de Deus para com ele. Porque a Bíblia diz que depois que ele fez essa oração, o Senhor se compadece e manda o profeta voltar para lhe dar vitória, acrescentando-lhe 15 anos. Então, pode ser que venha essa pergunta no seu coração: o que foi que ele fez? E nós vamos aqui para o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, e vamos ler a partir do versículo 2, e vamos aqui em rápidas palavras entender o que foi que ele fez que mudou a sentença de Deus para com ele. Primeiro, versículo 2 do capítulo 29 de 2 Crônicas diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira coisa que Ezequias colocou diante de Deus, ele disse: lembra-te que andei com o coração perfeito, que andei em retidão diante do Senhor. Ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Nós precisamos, queridos, imitar homens como esse, que têm exemplo de vida com Deus, homens obedientes, tementes a Deus, homens que verdadeiramente têm compromisso com Deus. Ezequias, assumindo o reinado, a palavra do Senhor diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segunda coisa do versículo 3, o que foi que ele fez?
A Bíblia diz, ele no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja só, querido, que quando Ezequias recebeu o reinado de seu pai, ele recebeu o reinado das mãos do seu pai, que havia falecido, em completa ruína, em completa destruição moral, espiritual. As portas do templo estavam fechadas, o povo estava mergulhado numa idolatria que dá dó. E isso aconteceu porque o pai dele, Acais, fez o que era mal aos olhos do Senhor, diferente dele. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas Acais fez o que era mal. Isso está no capítulo 28, esse mesmo capítulo de 2 Crônicas, que diz, tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Já o seu filho Ezequias, esse que nós estamos falando, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a parte em que fala do fechamento do templo, está aqui no capítulo 28, versículo 24, quando Acais, o pai de Ezequias, diz assim, e ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaço, e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Acais, com um coração mau, com um coração perverso, distante de Deus, entrou na casa do Senhor, pegou os utensílios da casa do Senhor, do templo, e quebrou, despedaçou. A Bíblia diz aqui, e ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. A primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, aplicando para as nossas vidas, é que tudo aquilo que está na casa do Senhor é consagrado a Deus, e que eu e você não temos o direito de despedaçar, de destruir. E isso vale para nós, que muitas vezes fazemos isso que o rei Acais fez. Parece que a gente recebe o espírito de Acais e começa a destruir. Não tem um zelo pela casa do Senhor, pelas coisas da casa do Senhor. Às vezes não orientamos os nossos filhos também, que está ali na casa do Senhor, e que muitas vezes destrói aquilo que é consagrado à casa do Senhor. Então nós devemos ter cuidado. Acais, primeiramente, ele destruiu os utensílios da casa do Senhor, despedaçou, e depois ele fechou as portas. E já não mais os levitas, os sacerdotes serviam no templo, estava fechado. Ele simplesmente começou a levantar altares por toda Jerusalém. E o povo, em vez de ir para o templo adorar, em vez de ir para o templo fazer aquilo que realmente era da vontade de Deus para fazer, segundo a lei ordenava, não, estava adorando a outros deuses. E a palavra do Senhor, queridos, ela nos relata que nós não podemos adorar a outros deuses. A gente só tem que adorar a um Deus. A palavra do Senhor é muito clara quando ela fala em relação a isto, que nós devemos adorar apenas um Deus. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4, ele diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós não temos que ter outro Senhor, nós não temos que ter outro Deus. Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. E Ele é aquele que governa a minha e a sua vida. O rei Acais, pai de Ezequias, perdeu esse temor e começou a adorar, começou a implantar idolatria em Israel, fez realmente o que era mal. Mas o seu filho Ezequias não. Em vez disso, ele abriu a porta do templo e restaurou. Você sabia que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens? Mas Ele habita em mim e habita em você. Se você já o confessou como Senhor e Salvador de sua vida. Se você já recebeu pela fé Ele em sua vida, Ele agora habita em mim e habita em você. E sabia que muitas vezes a gente fecha as portas do nosso coração como fez Acais? E vamos adorar a outros deuses? E vamos levantar altares para outros deuses, para adorar outros deuses? Quando a Bíblia diz, ouve, ó Israel, e nós que somos a igreja do Senhor, somos o Israel de Deus, precisamos atentar para isso. Ouve, ó Israel, e nós somos o Israel de Deus. A igreja do Senhor é o Israel de Deus. Então ouve, igreja do Senhor. Só temos um único Senhor, Deus. Ele é único. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da sua vida. Então, o rei Ezequias, ele fez isso. Abriu as portas do templo.
Versículo 4: e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Ele reestabeleceu o serviço, porque os sacerdotes e os levitas eram aqueles levantados por Deus para fazer o serviço no templo. Ele reateve o serviço do templo, ou seja, ele abriu as portas do templo, reparou as portas do templo e ele retomou o serviço no templo através dos sacerdotes e levitas. Olha o que o rei Ezequias está fazendo no começo do seu reinado, que foi reto e agradável aos olhos do Senhor. Versículo 5: e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora. Chamou os levitas à santificação, porque como o templo estava fechado, eles andaram dispersos e com certeza, para fazer o serviço do Senhor, precisava andar em santidade novamente, porque a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Então eu aprendo que nós precisamos andar em santidade perante o Senhor. O versículo continua, diz: e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. Nós somos santuários de Deus e muitas vezes temos coisas imundas dentro de nós, dentro do santuário, e nós precisamos tirar. Os levitas e sacerdotes, eles se santificaram e tiraram a imundícia de dentro do templo. Nós também precisamos fazer o mesmo nas nossas vidas. O Espírito está falando a mim, o Espírito está falando a você, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, realmente atentar para essa palavra. Nós precisamos fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a quarta coisa que o rei Ezequias fez está no versículo 10. Ele diz: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele abriu o templo, reparou as portas do templo, restaurou o serviço do templo através dos sacerdotes e levitas, santificou os sacerdotes e levitas, tirou a imundícia do interior do templo e agora faz um concerto com Deus. Esses são exemplos que eu e você devemos imitar. E se isso está acontecendo na minha e na sua vida, é hora de nós fazermos um concerto com Deus. Eu convido você a fazer um concerto com Deus. Eu convido você a se arrepender dos seus pecados, como eu estou sentindo de arrepender-me dos meus pecados e fazer um concerto com Deus. Se você quer fazer isso, ore junto comigo e diga: Senhor meu Deus, perdoa-me os pecados, perdoa-me as minhas transgressões, em nome de Jesus Cristo, e cura-me e sara-me. E faz com que, ó Deus querido e santo, eu ande em retidão na tua presença, fazendo o que é reto aos teus olhos. Que eu possa verdadeiramente me santificar ao Senhor. Que eu possa tirar toda a imundícia do meu interior, porque eu sou templo e morada do Senhor, e o Senhor não habita em templo sujo. Então me ajuda, purifica-me. Eu falo como Davi, ó Deus maravilhoso e santo. Cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto, voluntário, e purifica-me. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Que você possa crer e assim fazer em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.